Prezados amigos e amigas, boa noite. Que a paz do Divino Mestre se faça presente aqui conosco, encarnados e desencarnados. É uma imensa alegria retornar a esta casa para podermos conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, pessoalmente, depois que a casa voltou aos trabalhos este ano de 2022, depois da pandemia. Que Jesus possa nos iluminar, nos amparar e nos proteger, a fim de que nós possamos continuar caminhando em busca do autoaperfeiçoamento, em busca da construção do reino de Deus em nossas vidas. Sei que muito de nós não podemos aqui estar hoje presencialmente, portanto, meu abraço a todos que nos acompanham pela internet, aqueles que estão viajando, aqueles que estão vibrando neste momento que se aproxima do Natal, que nós comemoramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que vem a ser esse Natal? O que significa para a humanidade o nascimento do governador do orbe na terra, a pedido de Deus, para que viesse, depois de Moisés, depois de outros profetas que Deus enviou, para que nos trouxesse a segunda revelação e nos mostrasse, através do exemplo vivo, o que era o amor, o que era o perdão das ofensas, o que era o acreditar que nenhuma de suas ovelhas se perderia. E então o nosso Divino Mestre escolhe o seu pai, a sua mãe, espíritos de escol, que colaboraria com a construção do reino de Deus na terra, sendo pai do governador do orbe, sendo mãe do governador do orbe. Jesus escolhe uma manjedoura para que ele viesse nos mostrar e nos exemplificar a humildade, para que pudesse nos mostrar o que é a relação íntima de afeto entre a singeleza daquele estábulo, a singeleza daqueles magos que vão até o Cristo, os 3 reis magos que vão visitar Jesus, levando aqueles presentes, o símbolo da união, o símbolo do amor, da conexão espiritual, da relação íntima de afeto entre Jesus, entre Maria e entre José. Porque, como diz o nosso querido Emmanuel, a vida do Cristo e de Maria estivera na mão de José, um homem integral que passara pelo silêncio divino de Deus, cuidando, velando, para que o governador da terra pudesse cumprir a sua missão. Na lição Meditando o Natal,
do livro Antologia Mediúnica de Natal, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, Emmanuel escreve a seguinte lição: meditando o Natal, na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. É chegado o Natal, nós somos cristãos, evangélicos, espíritas, católicos, deposita a fé no Cristo, reconhece o nascimento do Divino Mestre, do Salvador, mas é preciso ressignificarmos o prisma de atitude, de raciocínio, em que Jesus deposita em nós, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Houve uma preparação de bilhões e bilhões de anos para que o governador da terra encarnasse no corpo de carne. Portanto, Jesus tinha plena certeza, e ainda continua tendo, a fé em nós. E então devemos fazer a seguinte pergunta, a seguinte reflexão: será que nós fazemos jus à fé do Divino Mestre? O que nós estamos fazendo em nós para que Jesus continue tendo fé em nós? Porque o amor de Jesus para conosco é um amor incondicional. Quando Jesus olha para um pecador, para um transgressor da lei, Ele está olhando há centenas e centenas de anos para frente. É um cristal a ser lapidado, para que nós tivéssemos a oportunidade de aqui estar e beber das palavras augustas dos Espíritos de Escol, que interpreta o Evangelho e descortina os horizontes para nós. Fora preciso séculos e mais séculos de desenvolvimento do nosso espírito, porque o amor do Cristo não é um amor que nos oprime, que nos obriga, é um amor que sabe esperar. É um amor que nos faculta, através da sucessividade das reencarnações e das circunstâncias que nos aparecem, para que possamos, dia após dia, décadas após décadas, séculos após séculos, melhorarmos um pouco mais. O amor do Cristo para nós não é o nosso amor que nós depositamos no outro, um amor de exigências, em que nós muitas vezes queremos obrigar a forma de ser do outro. Jesus sabe esperar, e até hoje Ele nos espera. Até hoje o Divino Mestre nos conclama, nos exorta pacientemente, para que nós possamos ser servos fiéis, para que as ovelhas voltem ao aprisco,
Quantos de nós poderíamos estar em sua crucificação? E o nascimento do Divino Mestre em uma manjedoura faz parte de uma etapa em que Deus manda o seu filho amado, para que pudesse dar o testemunho supremo, o testemunho sacrificial, e demonstrar na prática o que é amor. Essa é a fé que Jesus deposita em nós. Saibamos valorizar essa fé e nos esforçarmos para que ela cresça cada vez mais. E Emmanuel continua: não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. Quantos espíritos transviados que se recuperaram, que se transformaram, que se tornaram discípulos do Divino Mestre. É por isso que da manjedoura de simplicidade e alegria, à cruz da renunciação e da morte, vemo-lo preocupado na recuperação das criaturas. Jesus nos oportuniza constantemente a força, a coragem, o bom ânimo, as dificuldades, as tristezas, as alegrias, para que nós, através das experiências, possamos, devagarinho, construindo o reino de Deus em nosso íntimo, em nossa intimidade. Jesus convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Quantos de nós somos conclamados para a renovação, através de uma palavra de um amigo, através de circunstâncias, através de acontecimentos e de pessoas que Deus coloca em nossas vidas, que o Cristo permite que conviva conosco para nos ajudar. Seja através do exemplo, através de uma palavra de consolo, através de um conselho. Quantos espíritos reencarnam para nos resgatar, para nos ajudar. São benesses de nosso Divino Mestre, tentando colocar em nós um novo eu, tentando nos transformar, nos edificar. Jesus vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira de luz. Jesus transforma Maria de Madalena numa serva verdadeiramente fiel. Não por acaso o Divino Mestre aparece em sua ressurreição para aquela alma, porque, segundo Emmanuel, foi o Espírito que conviveu com Cristo, que mais exigiu de si mesmo para se transformar.
o espírito que mais se autotransformou, desencadeou um processo de aguinada espiritual e de uma pecadora que tinha influência entre os patrícios romanos, passa a ser uma verdadeira serva e desencarna naquela condição difícil, leprosa, sofrida, com o corpo carcomido pela lepra. E o Divino Mestre vem buscá-la. Emmanuel continua, chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Jesus transforma Zaqueu, modifica, canaliza, transforma a sua energia em relação ao dinheiro, a sua conexão com o dinheiro, ressignificando aquele espírito. Transforma Maria, transforma Zaqueu. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel, que lhe defenderia o evangelho até ao martírio e à crucificação. Quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, e Jesus, já sabendo disso, já o havia alertado, naquele instante, Pedro olha para si e vê a injustiça que ele cometera com seu divino amigo. Era Jesus nascendo verdadeiramente no coração de Pedro também, aquele instante. Aquele apóstolo irascível, muitas vezes teimoso, grosso, havia sido transformado por Jesus. Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso que lhe sustenta a causa até ao sacrifício. Jesus também transforma Tomé, aquele que queria ver tudo para crer. Quantos de nós somos assim? Quanto de nós que estamos na doutrina espírita em busca de fenômenos? E não nos esforçamos para a verdadeira transformação. Essa transformação que é difícil, que é dolorosa, que exige sacrifício, que exige renúncia. Não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visita-o às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário de sua graça, coroado de claridades eternas. Olha o que Jesus faz com Paulo, de perseguidor implacável, aquele que fora responsável por um dos primeiros martírios do cristianismo, quando ele apedreja o nosso querido Gesiel, o nosso querido Estevão, aquele que perseguiu Cristo, é transformado por nosso Divino Mestre. Quantos de nós
não estamos no fanatismo religioso, perseguimos em nome da religião, continuamos perseguindo, de outra maneira, mas continuamos, querendo impor, levantando a espada, para defender o Espiritismo. Jesus transforma Paulo de Tarso em um dos seus maiores discípulos. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela e continuam até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. É Jesus em nossas vidas, conclamando por nossa transformação, nos colocando em família difícil, nos dando um filho difícil ou um esposo difícil, que nos exige paciência, que nos exige tolerância. Que nós mesmos fomos responsáveis e agora estamos ressarcindo para transformar aquela alma através da paciência e do amor. Quantos de nós estamos passando pelas dificuldades? É Jesus nos beneficiando, nos ajudando, olhando por nós, assinalando assim os júbilos do Natal. Recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemo-nos à sua obra de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. Será que nós precisaremos de quantas existências pela frente para sermos verdadeiros servos fiéis? É preciso realizarmos essa autorreflexão. Será que Jesus nasceu em nós? E aqui eu me permito compartilhar uma situação pessoal. Há uns meses atrás, eu estava na delegacia de plantão e pela 4ª vez eu prendia um jovem pelo crime de furto. E eu, meio que sem paciência, lhe disse a seguinte frase: eu não dou conta de você. Pela 4ª vez você está sendo preso por crime de furto. Já tem 5, 6 furtos para trás e está aqui nas minhas mãos pela 4ª vez. Eu não dou conta de você. Ele, meio sem graça, olha para mim e diz: olha como é a espiritualidade, te ensinando através até mesmo de criminosos, de pessoas transgressoras da lei. Doutor, eu sei que o Senhor já perdeu a fé em mim, mas eu sei que Jesus não perdeu. Eu fiquei desmoralizado. Eu não sabia o que eu falava. Eu falei: meu Deus, eu pensando comigo, eu era para estar aqui falando isso para ele, como eu já havia falado antes. E eu desmoralizado, falei: você tem razão, você está certo. Jesus não perdeu a fé em você.
E um dia você transformará. Essa é a fé que o Cristo deposita em nós. Mesmo nós, com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com as nossas mazelas morais, Jesus confia e nos ama, acreditando que um dia nós seremos servos fiéis. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala. Não é Jesus que precisa de nós para fazer a obra, é nós que precisamos da obra. É nós que precisamos realizar a obra, porque através dessa obra, nós realizaremos a obra dentro de nós. Então a perspectiva, ela é interior. Nós que precisamos da tarefa, nós que precisamos trabalhar, porque através do trabalho, nós teremos a oportunidade de trabalhar dentro de nós. Nos primeiros 3 séculos de cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação, levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Eram os convertidos do Cristo, sendo jogados aos leões, às feras, aos circos, morrendo em nome do nosso Divino Mestre. Hoje, nós precisamos apenas lutar contra nós mesmos. Olha a obra que os discípulos do Mestre realizaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje, falando de Jesus, seguindo o nosso Divino Mestre, tendo a liberdade de culto. Certamente está mais fácil, basta termos a boa vontade, nos perdoarmos, levantar a cabeça e seguir em frente. Seguir em frente, amando, perdoando, tendo a tolerância, a paciência, que muitas vezes nós não temos, estendendo a mão para aquele que sofre, para aquele que chora. Esse é o Natal que Jesus espera de nós. É reconhecer a maestria, a magnanimidade de nosso Divino Mestre através de atos, de obras, de atitudes. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhe igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Crédito moral. Meus amigos, minhas amigas, tenham certeza e plena convicção de que nós temos muito mais do que merecemos. Muito mais do que merecemos. A misericórdia infinita de Jesus para conosco consiste nesse crédito moral para com os seus filhos, para com as suas ovelhas.
é Jesus tendo a misericórdia de nos dar uma família, um corpo físico, uma existência, uma reencarnação, um trabalho, a oportunidade de conhecer o Espiritismo, a oportunidade de compreender, de poder beber das palavras dos grandes espíritos que já estiveram aqui na Terra e que vêm através dos médiuns nos ajudar, nos chamar a atenção, nos exortar para o caminho reto. Jesus renova constantemente os votos de misericórdia para conosco. Saibamos aproveitar esses votos, fazendo a reflexão nessa noite de Natal, quando estivermos com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, nos fartando com as mesas postas, comidas, bebidas, trocas de presentes, lembrar do verdadeiro aniversariante e fazer a seguinte pergunta: o que o homenageado da noite espera de nós? Será que eu fiz neste 2022 o que eu preciso fazer para melhorar em 2023? Como eu devo me portar no trabalho, dentro de casa, nas casas de orações, quando ninguém estiver nos vendo? São reflexões que devemos fazer para que a simbologia do Natal possa significar algo relevante em nossas vidas, a fim de nos modificarmos para melhor, para o bem, e assim poder seguir o Divino Mestre. É o que Jesus quer de nós. Aprendamos, trabalhemos e sirvamos até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar ante a presença divina: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Era o velho Simeão, que ao ver aquele bebê lindo com os seus pais, reconhece o divino Salvador e pergunta como ele transformaria aquele mundo cheio de iniquidades. E aquela criança aponta o dedinho no coração do velho Simeão, querendo dizer que ele edificaria o reino de Deus em nossos corações, que ele ergueria o santuário divino em nossas almas, a fim de fazer deste plano terrestre, deste mundo de provas e expiações, um mundo melhor, um mundo mais justo, onde nós podemos olhar ao outro com o verdadeiro amor, com o verdadeiro sentimento de que todos nós somos irmãos e estamos juntos nesta caminhada, evoluindo, crescendo, caindo, errando, acertando,
como dizia Emmanuel, saibamos levar a nossa vida com justiça e retidão, porque quando chegar o último dia de nossa existência física na terra, seja um dia de alegria para a nossa alma, para o nosso espírito, que soube viver uma vida plena de amor, de bondade e de transformação interior. Que neste Natal nós saibamos olhar um pouco mais para os nossos semelhantes, para o nosso próximo, porque tenham certeza, a cruz do outro é mais pesada que a nossa. Saibamos agradecer as dificuldades, agradecer os desafios, que são oportunidades de redenção de nossa alma. Rendendo aqui também homenagens à nossa querida Maria Santíssima, que intercede por nós junto a Jesus, e que Jesus intercede por nós junto ao nosso Pai Celestial. Saibamos ressignificar em nosso interior o que é o Natal com Jesus. Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre esteja com todos vocês, que Jesus nos ilumine e nos dê a força, a sabedoria, o bom ânimo para seguir com gratidão ao nosso Pai. Muito obrigado, que assim seja.